Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões do segundo caderno da segunda fase da segunda edição da Olimpíada Brasileira de Biologia. A primeira questão deu pra gente aqui um fragmento de DNA, uma sequência, né? E ela queria saber qual seria a sequência de RNA mensageiro que seria transcrito a partir da fita complementar a essa que ela deu pra gente. Então a gente teria que, a partir dessa fita aqui, molde, fazer uma fita complementar e a partir da fita complementar tirar ali o RNA mensageiro. Então, para ilustrar, tá aqui. Aqui está o molde que a questão deu pra gente. A gente teria que traçar a fita complementar a partir, né, do pareamento, né, das bases que a gente já está acostumado, né? T com A, C com G, G com C, etc. E a partir da fita complementar, extrair o RNA mensageiro. Lembrando que o RNA mensageiro, o RNA, né, diferente do DNA, onde você teria uma timina no DNA, você tem que colocar uma uracila, né, a letra U. Então repara que o RNA mensageiro ele seria idêntico à fita molde, só que onde tinha um T, você colocaria um U. Ficaria praticamente, né, a mesma fita. Então daria até pra resolver meio que de cabeça, né? Era só repetir a mesma sequência, só que onde tivesse T você colocava um U. Então, por exemplo, na letra C, né? O CG, AUC, GAA, GGG. Ficaria correto. Questão 2. A principal porção do fosfolipídio que contribui para a produção de energia. A gente pode tirar energia dos ácidos graxos, principalmente, né? O glicerol também dá para tirar energia, né? Ele pode entrar para uma via ali para virar glicerol 3-fosfato, eu acho, enfim. Mas a principal fonte mesmo seria os ácidos graxos, que poderiam ser quebrados ali em diversas moléculas de acetil-CoA, e enfim, seguir, né, para as vias ali do ciclo de Krebs, alimentando ali a respiração aeróbica com ali os produtos que ela necessita para gerar muito ATP. Repara que a questão não estava querendo saber se você sabia a estrutura de um fosfolipídio. Ela já presume, ela pressupõe que você sabe. Ela queria saber se você estava atento, né, à questão energética, quais seriam as fontes ali do fosfolipídio que gerariam, em algum nível, energia. Questão 3. O número possível de sequências tripeptídicas. Um peptídeo são o menor peptídeo que existe, né, são 2 aminoácidos ligados. Então, um dipeptídeo. Um tripeptídeo são 3 aminoácidos ligados. Então, quantas sequências você de tripeptídeos, né, de 3 aminoácidos ligados, você poderia encontrar na natureza? Se são 20 aminoácidos ao todo, né, que ocorrem na natureza naturalmente, né, você então faria ali um cálculozinho, né, de 20, o número de aminoácidos elevado a 3, por conta da sequência tripeptídica, você chegaria ao um total de 8.000. Mais ou menos assim, né? 20, o total de aminoácidos que ocorrem naturalmente na natureza, né? Elevado a 3, por conta da sequência tripeptídica. 20 vezes 20 vezes 20, 8.000. E você pode fazer essa mesma fórmula para, enfim, tripeptídeos, polipeptídeos, né? Independente do número de peptídeos, de aminoácidos, bastaria você fazer 20 elevado a n, sendo n o número de aminoácidos que você estaria colocando ali nesse polipeptídeo. Questão 4. Uma molécula de DNA sofreu 2 mudanças espontâneas na sua estrutura. Então, mudanças estruturais na molécula de DNA. Primeiramente, ela sofreu um processo que ele chamou de processo 1, né? Que resultou da deformação térmica das ligações N-glicosídicas de adenina e guanina, 2 purinas. Então, a gente poderia chamar esse processo de, com base no que ela deu, né? Com base que são 2 purinas também, de uma depurinação. E o processo 2, que converteu a citosina em uracila. Conversão de citosina em uracila geralmente está associado a um processo que a gente chama de deaminação. Então, o processo 1 seria uma depurinação e o processo 2 uma deaminação, como está aqui na letra A. 5. O reparo do DNA envolve 3 passos e 3 grupos de enzimas distintos. Você vai ter ali uma etapa, né, de reconhecimento e remoção de porções mutadas do DNA por enzimas nucleases de reparo. Depois, uma nova síntese da região cortada. E depois uma ligação com a cadeia remanescente. Isso são 3 fases e vão ter enzimas que vão estar ali associadas. As 2 últimas funções supracitadas são realizadas respectivamente por, bom, síntese de DNA a gente coloca como uma polimerase, né, a enzima polimerase, e ligação com a cadeia remanescente, DNA ligase. Então, polimerase e ligase aqui na letra B. Questão 6. O número de plastídeos e mitocôndrias de uma célula pode ser aumentado por, bom, considerando a origem dentro lá da teoria, né, da endossimbiose, que considera a origem procarionte dos plastídeos e mitocôndrias, a gente pode inferir que eles se reproduziriam, né, por divisão binária, assim como as bactérias e os procariontes de uma maneira geral, né? Questão 7. A redução da demanda de oxigênio na célula permite um aumento da via glicolítica devido a demanda de oxigênio na célula a gente pode interpretar como sendo a quantidade de oxigênio que está sendo utilizada na célula em relação aqui a vias metabólicas, né, especialmente ali a ação do oxigênio como aceptor de elétrons lá na cadeia respiratória, nas mitocôndrias, né? Então, assim, a demanda de oxigênio seria a quantidade de oxigênio que está sendo usada. Logo, uma redução dessa quantidade de oxigênio que está sendo utilizada poderia indicar, né, baixa produção de ATP. Se existe uma baixa produção de ATP, então a gente infere que o ATP ele está sendo usado, né,
como fonte de energia para a célula, para os processos metabólicos, e o próprio ATP, se ele não for usado, ele também tende a decair para ADP ao longo do tempo, né? Ele tem uma vida útil curta. Então a gente estaria presenciando ali um caso de um aumento de concentração de ADP na célula, e esse aumento da concentração de ADP sinalizaria para a célula que o nível energético está baixo, né? E ela ativaria a via glicolítica, que é a glicólise, né? Para pegar a glicólise, para pegar a glicose, transformar em piruvato, levar para a mitocôndria e produzir ATP a partir daquilo. Ou fazer, né, de repente, um metabolismo ali anaeróbico, alguma fermentação, né, ela também precisaria ativar a via glicolítica. Então, mais ou menos é esse o cenário. Questão 8. As leveduras são utilizadas pelos vinicultores, enfim, o papel aqui das leveduras, né, na fermentação alcoólica. Então, a gente tem aqui um esqueminha da fermentação alcoólica, né, um piruvato sendo transformado em acetaldeído, liberando CO2, esse acetaldeído sendo transformado em álcool, com oxidação do NADH2. Bom, além da produção de tais substâncias, esse processo apresenta a seguinte finalidade: reoxidar o NADH2 em anaerobiose, na ausência de oxigênio. Então esse NH2 vai ser oxidado e depois vai ser enviado de novo, né, lá para o começo, lá para a glicólise, onde ele vai ser reduzido para a produção de ATP. A função, bom, um dos resultados da fermentação é esse, né, essa reoxidação do NADH2 que vai retroalimentar a glicólise numa etapa anterior. Questão 9, a gente tem aqui um esqueminha do ciclo celular, né, fase S, fase G1, G2, M, que é a mitose. Um pesquisador, com o intuito de determinar a duração da fase S, utilizou trítio como marcador de um composto X no meio da cultura. Qual dos seguintes compostos seria mais provavelmente esse composto X? Isso aqui é uma coisa muito específica, não é uma questão assim fácil, porque é uma metodologia, né, muito específica de práticas laboratoriais mesmo, de quem trabalha com marcação de DNA. É a timina. Eles pegam a timina, marcam ela com esse elemento, o trítio, né, a base, o nucleosídeo, a timidina, é marcada com o trítio, e quando ela vai compor os nucleotídeos do DNA, formando ali, né, o nucleotídeo timina, ela marca, ela sinaliza a presença dela na molécula de DNA. E por que usar uma timina para marcar DNA? A adenina você tem tanto no DNA quanto no RNA. Citosina também. A uracila é exclusiva de RNA. Então, se você quer marcar DNA, a única base que é exclusiva de DNA, em condições normais, né, na ausência de erros, seria a timina. Portanto, a timina é um bom marcador de DNA. Questão 10, uma questão bobinha também. Um RNA mensageiro de bactéria com exatos 360 nucleotídeos de tamanho irá codificar uma proteína D. Bom, 360 nucleotídeos vão ser lidos em códons, né, em trincas. Então você iria dividir 360 por 3 e você ia chegar ao valor de 120. Só que tem um problema aqui. Que não chega a ser exatamente um problema, né? É só um fator que a gente tem que considerar. Você divide 360 por 3, né? Porque vai estar sendo lido em códons de 3 nucleotídeos. Vão ter 120 códons. 120 códons menos 1, por que menos 1? Porque o último códon vai ser um códon de parada e não vai sinalizar, né? Não vai ser traduzido em um aminoácido. Portanto, numa sequência de RNA de 360 nucleotídeos, você teria 120 códons, mas apenas 119 aminoácidos, porque o último códon é um códon de parada e não codifica um aminoácido. Portanto, essa sequência vai codificar uma proteína, né, uma sequência de aminoácidos de menos que 120 aminoácidos. A questão 11 traz pra gente aqui um quadrinho com 4 genes, B, SC, UI e Fa, e a taxa de crossing over entre esses genes no cromossomo. Então a gente vê aqui que pela taxa de crossing over, né, a questão quer saber a posição desses genes no cromossomo. O conceito aqui seria o seguinte: quanto mais longe um do outro o gene está no cromossomo, mais crossing over eles sofreriam, né? O crossing over é a permutação. E quanto mais próximos eles estão no cromossomo, menos crossing over eles sofreriam. Então, quando a gente vê, por exemplo, B e C, que sofreram 1.4 de crossing over, a gente infere que eles estão próximos um do outro, né? Porque eu estou comparando aqui com as outras taxas de crossing over que tiveram na tabela. Já B com Fá, 3.9, ou seja, B sofreu mais crossing over com Fá do que com EC. Portanto, B está mais longe de Fá do que de EC. Essa que é a lógica. O I e EC é a mesma coisa, o I está mais longe de EC do que de Fá. Né? Vê que ele sofreu menos crossing over com Fá do que com EC. Portanto, B está mais longe de Fá do que de EC, o I está mais longe de EC do que de Fá. E com base nisso, a questão quer saber a ordem desses genes no cromossomo. E dá pra gente 5 alternativas, né? A, B, C, D, E. A pessoa poderia pegar essas alternativas e ir montando ali esqueminhas, né? Tentando encontrar qual ficaria mais harmoniosa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos rapidamente. Olha, daria pra resolver por tentativa e erro, né? Por exemplo, eu fiz essa primeira aqui, acho que eu botei de vermelho aqui estão erradas e a de verde está certa. É a correta. Repara nessa primeira aqui. B com Fá, né, tem uma distância de 3.9 e a C com I tem uma distância de 4. Isso estava lá na tabela, né? Eu não inventei isso aqui, estava lá na tabela. 4.0 não pode ser menor do que 3.9. Então essa distância aqui está incorreta, né? Isso aqui não está harmônico, né? Não está harmonioso com base no que a gente infere, né, das distâncias que a tabela deu pra gente. 4 não pode ser menor do que 3.9.
Essa segunda aqui ela já é um pouco mais súbita, né? Porque eu coloquei aqui a distância de bi para Fá, 3.9, e de EC para UI, com 4, né? 3.9 está menor do que 4, ok. Só que eu achei, assim, que olhando para ela visualmente, não ficou necessariamente, assim, uma coisa... Não me convenceu, porque 3.9 não pode ter uma diferença tão grande assim para 4, né? 3.9 é quase 4, é quase lá, não pode ter uma distância, não pode ser uma diferença de tamanho tão grande. A última aqui, no final, né? Eu coloquei a ordem bi, EC, Fá, UI. Repara que bi tá 1.4 de EC, então ele tá mais próximo de EC. Fá tá mais próximo de UI, 1.5, ok. A distância de EC para UI, 4.0. E a distância de bi para Fá, 3.9. A diferença aqui de tamanho entre bi, Fá e EC e UI ficou menos exagerada do que aqui, né? Então, assim, eu achei que essa aqui ficou mais harmoniosa. Eu, então, chutaria bi, EC, Fá, UI. Daria pra representar assim também, né? Pra ficar uma coisa mais... só pra mostrar, né? A coisa, assim, um pouco mais didática, talvez, mais colorida. Repara que, montando assim, a gente consegue inferir algumas coisas que a questão não dizia pra gente, né? Por exemplo, a distância de bi pra UI, que é 5.4, né? E a distância também de EC pra Fá, que é 2.5. Se a gente tivesse a informação da distância de bi pra UI, a questão ficaria, né, muito fácil de resolver. Portanto, bi, EC, Fá, UI. Bom, 12. Em um experimento, comparação aqui de plantas C3 com C4. Isso aqui tem a ver com a fotossíntese que elas fazem, né? Fotossíntese C3 e fotossíntese C4. É importante estudar os tipos de fotossíntese, né? C3, C4, CAM, CAM, que nem tá aqui, né? O metabolismo ácido das crassuláceas. Cada um tem ali uma diferençazinha, né? Uma adaptação a algum tipo de, enfim, alguma situação específica. Bom, que grupo de plantas teria crescido melhor num sistema onde houve ali o dobro, né? Foi aumentada a concentração de CO2 ao dobro. Aqui a gente tem que pensar, aqui é o detalhe que eu falei que a pessoa tem que estudar um pouco, né, sobre como que acontece cada uma dessas fotossínteses. As plantas C4, elas têm uma separação espacial de onde está acontecendo a fotossíntese para outras etapas ali da fase clara e a fase escura da fotossíntese, né? Então, assim, elas têm um compartimento que é a bainha perivascular, onde ela acumula constantemente CO2. Ela mantém a concentração de CO2 dentro dessa bainha constante. Então ela não responderia de forma tão observável, né, a um aumento atmosférico da concentração de CO2 como a planta C3 responderia, porque a planta C3 não tem esse compartimento onde ela armazena, onde ela acumula CO2 constantemente. Portanto, a planta C4 ela teria esse compartimento, né, onde ela concentra CO2 e ela ficaria meio que tamponada, assim, ela não responderia imediatamente de forma observável a um aumento atmosférico da concentração de CO2. Inclusive, essa adaptação C4, ela é uma adaptação a um processo, né, histórico aí, enfim, de escala geológica, de diminuição da concentração de CO2 na atmosfera. As plantas, elas tiveram, em alguns ambientes, né, tiveram que recorrer a esse artifício para manter as concentrações de CO2, enfim, num nível, né, que a rubisco, que é a enzima que faz a fotossíntese, pudesse fazer a utilização desse gás sem ter nenhum tipo de prejuízo. Então as plantas C3 elas cresceriam mais do que as plantas C4, nessa situação especificamente aqui, né? Porque elas responderiam, né, a esse aumento imediatamente. Quando a questão coloca aqui no texto mais eficiência na obtenção de água, eu fiquei assim, refletindo um pouco sobre isso aqui porque tem um detalhezinho aqui. Em déficit hídrico, as plantas C4 com alta concentração de CO2, elas têm um melhor rendimento que as plantas C3. Estou falando aqui de déficit hídrico, né? Não estou falando que talvez a questão não tenha querido dizer exatamente isso, mas é bom ponderar que em déficit hídrico as plantas C4 têm melhor rendimento que as plantas C3. Só esse detalhe só para comentar. Questão 13. O desenho abaixo corresponde a um corte transversal de uma estrutura, um par de microtúbulos centrais, cercado, né, por 9 pares de microtúbulos laterais periféricos, é um flagelo ou um cílio, como está aqui na letra C. Questão 4. 14. A figura abaixo mostra uma célula animal, isso aqui é importante, né? Numa fase da divisão celular. Aqui a gente tem, eu vou tentar dar uma aumentada aqui. A gente tem aqui os cromossomos, certo? Então a gente pode dizer que os cromossomos brancos, vamos chamar de cromossomo 1 e os pretos de cromossomo 2. Repara que eles estão, tem duas cópias de cada cromossomo, né? Portanto é um organismo diploide. E repara que esses cromossomos, além de eles estarem com suas cópias, né? Com seus homólogos, eles também estão duplicados. Cada um dos cromossomos homólogos está duplicado. Então isso aqui indica pra gente que está acontecendo aqui uma meiose, especificamente por conta da degeneração do núcleo e da reorganização aqui dos centríolos, né, formando aqui o fuso mitótico. A gente pode pensar que isso aqui é uma prófase 1, uma prófase da meiose 1, né? Portanto, prófase da meiose 1. Eventualmente, então, vai ter a fase reducional da meiose, né, e depois já vem a fase 2 com a fase equacional. É nessa fase, na prófase 1 da meiose também, que ocorre aquele fenômeno que a gente chama de permutação ou crossing over. Portanto, nessa fase, a gente pode dizer que, através dela, é gerada variabilidade genética, por conta, né, dessa permutação, na produção de esporos vegetais.
E com certeza muitas pessoas talvez tenham ficado confusas aqui, né, com esse monte de alternativas falando de vegetais, porque a imagem que eles colocaram para ilustrar a questão é uma célula animal, né, tem centríolos aqui. Isso pode ter gerado alguma confusão, né, o fato de a célula ter centríolos e ser uma célula animal. Algumas pessoas podem ter eliminado essas alternativas que tinham células vegetais. Mas a questão queria saber apenas sobre a fase da divisão e não sobre a célula em si, né. Aí eles só colocaram a célula para ilustrar. Ficou uma coisa bem assim, né, bem sacana, mas enfim. Questões 15 a 20, a gente tem um textinho aqui meio grandinho, né, sobre um dilema do Brasil, o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação, o Brasil podendo explorar ali, né, transgênicos, né, para reduzir a utilização de agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, mas ao mesmo tempo ficando ali com risco, né, de, enfim, em algum momento ser enquadrado em alguma questão ali sobre biossegurança, né, porque o Brasil também é signatário de protocolos de biossegurança, então, assim, meio que um dilema. Bom, por isso que, né, desenvolvimento e segurança. Na questão 15, marque a alternativa correta. A engenharia genética, letra C, permite a retirada de genes do camarão responsável pela produção de proteínas que causam alergia em algumas pessoas. Sim, a pessoa que tem alergia a camarão tem alergia a uma determinada proteína do camarão. Então, se você pudesse editar geneticamente, né, uma determinada espécie de camarão e retirar essa o gene, né, que codifica essa proteína, silenciar esse gene de alguma forma, você produziria camarões que não teriam essa proteína, então a pessoa poderia comer a carne do camarão sem ter reações alérgicas. A letra B ela é interessante porque ela fala o seguinte: a transformação genética de um tomate inserindo genes de peixe faz com que o tomate tenha sabor de peixe. Isso aqui está incorreto, né? A questão colocou como incorreto. Mas eu fiquei pensando assim: digamos que o sabor do peixe esteja na carne do peixe, né? No músculo do peixe. Se a gente pudesse colocar um gene num tomate, num tomateiro, né? Que, enfim, o tomate, o fruto do tomate, expressasse ali de alguma forma um tecido semelhante a um tecido de peixe. Eu sei que isso aqui é uma muita viagem, tá? Não levem isso a sério. Mas digamos que. E digamos que nessas células, né, que simulariam um parecido com o músculo de peixe, teria ali o sabor do peixe. Eu fiquei pensando se isso aqui é tão impossível assim. Mas é uma ilusão, né? É um sonho que eu tô, enfim, viajando. Só pra realmente assim, brincar. Porque a biotecnologia, né? Ela vive dando pra gente, assim, surpresas, né? Então, assim, a gente deveria ser mais cauteloso em dizer que alguma coisa é impossível. Questão 16. Marque a alternativa incorreta. Bom, ela deu pra gente aqui várias alternativas, né? A clonagem humana está proibida no Brasil. Infelizmente, isso aqui é correto. O Brasil possui uma lei que regula a tecnologia de DNA recombinante. Espero que sim, né? Tem que ter. O órgão responsável pela análise da segurança é o Ministério da Ciência e Tecnologia, correto também. A D tá errada, né? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança está vinculada ao Ministério da Saúde. Eu acho que se estiver vinculado a alguma coisa seria o Ministério também da Ciência e Tecnologia, né? Não o Ministério da Saúde. E a questão é, a terapia com células-tronco é regulada por lei no Brasil? Tem que ser, né? Questão 17, também agora marca a alternativa correta. O genoma do milho híbrido é igual ao genoma do seu ancestral teossinte? Se o genoma fosse igual, então seria a mesma planta, né? Não seria um descendente. A correta aqui seria o seguinte: através da engenharia genética é possível silenciar genes relacionados à fertilização, aqui teria uma crase, né, de uma planta. Sim, isso aqui está correto, né? É possível. E as outras estariam incorretas. ênfase aqui na letra E, né, o genoma de bovino. Tem muita coisa mal redigida nessa prova, parece que não teve uma revisão do texto, né, dos textos, das perguntas, das alternativas, enfim. 18. A biossegurança no Brasil é uma disciplina que permite a avaliação de risco caso a caso de um produto transgênico. Eles deram uma ênfase bem, né, nessa coisa da biossegurança nessa prova. 19. Assinale a afirmativa incorreta. A incorreta aqui seria a letra B, né? A insulina não pode ser obtida pela tecnologia do DNA recombinante. Na verdade, pode ser. A gente pode produzir insulina por DNA recombinante, né? Inclusive, isso pode ser utilizado para produzir insulina para aplicação em diabéticos, em pessoas que necessitam dessa aplicação. Mas essa questão aqui, repara só, se não tivesse essa letra B, olha a letra C. A tecnologia do DNA recombinante é usada desde o início da década de 80. Eu não saberia dizer isso. Eu não tenho, não teria essa informação, né? Então, para mim, isso aqui poderia estar certo ou errado. E a letra E. Cerca de 80% dos alimentos comercializados hoje contêm derivados de soja transgênica. Também não saberia dizer se 80%. Então, se não fosse a letra B, eu ficaria muito em dúvida aqui, né? Eu não saberia dizer se a C ou a E estariam corretas. Questão 20. Marque a alternativa abaixo que não contenha método utilizado para a obtenção de DNA recombinante. A clonagem não é um método para obter DNA recombinante, ela é uma técnica, né, para obter indivíduos com genoma idêntico, né? São clones. Portanto, você multiplica indivíduos com genoma idêntico. Então não é uma técnica para obter DNA recombinante. As outras sim, embora, né, eletroporação, sonicação, bombardeamento, eu nunca tenho ouvido falar de nenhuma delas, mas por saber que clonagem não é uma técnica para obter DNA recombinante, a gente poderia chutar com um pouco mais de certeza. A questão 21, ela foi anulada. Vou mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó, questão 21 anulada, motivo não há uma resposta, não há uma alternativa correta.
E vamos tentar entender por quê. Eles deram pra gente aqui uma sequência, né, de DNA com 2.000 nucleotídeos, e eles disseram pra gente que nessa sequência de DNA tinha 400, com 2.000 nucleotídeos tinha 400 adeninas. Com base ali no pareamento, né, das bases, se tem 400 adeninas, vão ter também 400 timinas. Então 2.000 menos 800, 1.200. Você pegaria esses 1.200 e dividiria entre citosinas e guaninas, certo? Daria 600 para cada um. Portanto, você teria 600 citosinas, 600 guaninas, 400 timinas e 0 uracilas, porque você não esperaria encontrar, via de regra, né, no DNA uracilas. Salvo ali em situações de erros, né, ou no genoma de alguns bacteriófagos ali, mas é tudo muito... são exceções, né? Então, via de regra, você não encontraria uracilas em DNA, logo, você esperaria 600, 600, 400, 0. Não tem nenhuma alternativa que diga 600, 600, 400, 0. A que chegou mais próximo foi a letra B, né? 600, só que aqui nesse segundo aqui teria que ser um 600 e não 400, né? 400, 0. Então não tinha uma alternativa correta, foi anulada a questão. A questão 22, eles tentaram fazer a mesma brincadeira, né? Só que agora com uma molécula de RNA, a mesma quantidade de nucleotídeos, e eles quiseram repetir a mesma brincadeira, só que com o RNA, como é uma fita simples, a gente não consegue fazer aquele joguinho, né, do pareamento, né? Da adenina com a timina, citosina com guanina. Portanto, aqui seria impossível determinar a quantidade de qualquer uma das bases, com exceção das adeninas que eles disseram pra gente que era 400, né? Questões 23 e 24. Tem um texto aqui falando sobre PCR, inclusive um textinho bom, né? Leve de ler para quem assim não está muito inteirado sobre o que é a cadeia, a reação de cadeia em polimerase. É um textinho legal que ele explica, né, brevemente a reação, né? A PCR é usada para amplificar, né, para aumentar o número de cópias de um determinado fragmento de DNA. E, enfim, ela é feita ali uma reação que é repetida, né, em ciclos de 30 a 40 vezes, onde a temperatura é elevada e resfriada repetidas vezes. Ela é elevada a altas temperaturas, né, para desnaturar a molécula de DNA, separar as duas fitas, e, enfim, e nisso fazer ali a introdução ali de um primer, né, numa sequência que é o molde, né, que vai ser utilizado ali para ser replicado. Enfim, é interessante a pessoa se aprofundar um pouquinho no PCR. Questão 23. Na técnica PCR, atualmente, utiliza-se a enzima amplificadora Taq polimerase, que é uma polimerase que é tirada ali de uma sequência de uma espécie de bactérias que é termoacidófila, então ela resiste a altas temperaturas. E, enfim, essa enzima então teria ali ela daria uma vantagem, né, na utilização dela no PCR. E a vantagem aqui é o fato de que, como essa polimerase dessas bactérias termoacidófilas, ela resiste a altas temperaturas, quando você aumenta a temperatura lá do processo, né, da reação, essa proteína, essa polimerase não iria desnaturar, né? Ela resistiria a esse aumento da temperatura e, portanto, você não teria que a cada ciclo inserir novas polimerases. Se você utilizar uma polimerase comum, a cada ciclo você teria que inserir novas polimerases porque elas iriam desnaturar quando aumentasse a temperatura. Essa ataque polimerase e algumas outras também, né? Elas são termorresistentes, portanto, elas não seriam, não, você não teria que ficar reinserindo, como está aqui na letra C, né, a polimerase a cada ciclo. Questão 24. Marque os itens da lista abaixo que são indispensáveis para a realização da PCR. Aqui é bom a pessoa estudar, né? Já falei, assim, pegar, né, a técnica, o método, o que é importante ali, qual é a função de cada um dos fatores. Você precisa para o PCR um DNA-alvo e nucleotídeos para poder alimentar, né, as cadeias de DNA que vão ser produzidas ali. ATP não é indispensável, na verdade nem é utilizado, porque o ATP é utilizado na replicação do DNA pela helicase quando ela vai separar as fitas de DNA. Aqui na PCR, as fitas são separadas por aquecimento da temperatura, né? Então já não tem essa fase, essa etapa de separar as fitas de DNA pela helicase. Então o ATP acaba sendo ali dispensável. E a Taq polimerase, embora ela seja uma enzima que oferece vantagens, mas ela não é indispensável porque ela não é a única enzima que tem essas propriedades e você não é obrigado a utilizar ela. Você pode também utilizar uma polimerase comum e, enfim, ficar reinserindo a cada ciclo ali, enfim, se for menos caro, né, menos dispendioso para você, seria ali uma alternativa, não sei. Então, indispensável apenas nucleotídeos e DNA-alvo. Agora, é interessante a gente comentar aqui que o ATP ele é um nucleotídeo, né? Mas aqui eles colocaram o ATP provavelmente, né? Na intenção de dizer assim, como uma molécula queria fornecer energia para alguma reação que iria acontecer ali. O ATP, enquanto nucleotídeo, né? Uma adenina, que vai compor ali o DNA, ele seria assim, ele estaria presente, a menos que você estivesse fazendo ali sequências de DNA que não tivesse adenina, o que é uma coisa muito específica, né? Difícil, raramente você teria um DNA que não tivesse nenhuma adenina. Então, o ATP poderia ser considerado aqui indispensável na composição do DNA. Questão 25 fala sobre a rubisco, a enzima ali que está relacionada ali, né, com processos energéticos da planta, especificamente a fotossíntese e a fotorrespiração. Bom, abaixo estão especificados dois tipos de reação catalisados pela rubisco. Reação 1, rubisco mais CO2, formando o ácido 3-fosfoglicérico, numa reação de carboxilação. Isso aqui é a fotossíntese, né? E a reação 2, rubisco mais oxigênio,
formando o glicolato numa reação de oxidação. Isso aqui é a fotorrespiração. Então, letra A, fotossíntese e fotorrespiração. A fotossíntese é uma coisa que é importante de ser estudada. A fotorrespiração ela vai surgir em provas posteriores, né, de uma maneira mais específica. Basicamente, ela é um sistema, ela é um meio que as plantas encontraram assim de se livrar de um excesso talvez de ATP e de intermediários ali de aceptores de elétrons que ela forma durante a fotossíntese em algumas situações específicas. Acaba sendo problemático porque, por exemplo, em aumento de temperatura, as plantas acabam aumentando a afinidade da rubisco pelo oxigênio, né, e não pelo CO2. E a planta acaba fazendo mais fotorrespiração do que fotossíntese. Isso é problemático para algumas plantas. Alguns grupos de plantas, né, desenvolveram inclusive alternativas fotossintéticas para driblar, né, para evitar essa fotorrespiração em ambientes com temperaturas altas, como por exemplo, enfim, regiões áridas, né, desertos, enfim, restingas, etc. As plantas vão ter uma outra fotossíntese. A gente vai falar sobre isso em provas posteriores, mas já estou introduzindo assim para quem quiser pesquisar um pouco mais. Questão 26. Vai falar sobre vias bioquímicas e ela quer saber especificamente, vai falar sobre ciclo de Krebs, né? Dos compostos abaixo, qual funciona como ponto de partida para a síntese de clorofilas? Isso aqui é uma coisa muito específica, é uma questão assim daquelas absurdas de difíceis, de específicas, né? Porque é uma coisa que não está no repertório imediato de ninguém, né? Nem na minha. Eu tive que correr muito atrás da resposta disso aqui. Seria o succinil coenzima A. Eu vou mostrar uma imagem aqui mostrando uma via metabólica que envolve o succinil coenzima A na produção de clorofilas. E eu tive que correr muito atrás disso aqui, foi muito difícil de encontrar. Bom, basicamente aqui a gente tem um succinil coenzima A, unido aqui, né, juntando aqui com uma glicina, forma um ácido, o ácido aminolevolínico. E esse ácido aminolevolínico ele é um precursor ali de diversas clorofilas, né, de diversas vias biosintéticas de clorofila. Então, basicamente, aqui na base a gente teria succinil coenzima A mais glicina, formando esse ácido aqui. Mas repara que aqui, antes, né, esse succinil coenzima A, ele já é proveniente de uma desidrogenização de um alfa-cetoglutarato. Isso aqui eu fiquei muito tempo olhando para isso aqui, né? Claro, eu não sou especialista nisso aqui, então, assim, muita coisa que eu vou falar agora é pura viagem da minha cabeça, mas tem um alfa-cetoglutarato aqui, né, formando o succinil coenzima A. Por que isso aqui é um problema? Porque aqui na questão, né, a letra A, a alternativa A, era um alfa-cetoglutarato. Então, assim, a gente poderia interpretar, né, com base naquela imagem lá que eu achei, de novo, eu não sou especialista nisso, a gente poderia pensar que o alfa-cetoglutarato estava ainda mais anterior, né? Seria um precursor do succinil coenzima A, que era um precursor daquele ácido aminolevolínico lá. Enfim, como eu falei, é uma questão muito complicada, enfim, né? É aquela que a gente chuta mesmo, enfim. Questão 27 vai falar sobre radicais livres, vai falar sobre reações, né, de lipoperoxidações. Ela vai tocar no assunto das vitaminas com efeito antioxidante, que no caso aqui era rutina, vitamina P, ácido ascórbico, vitamina C e alfa-tocoferol, o tocoferol, né, vitamina E. Eu não sou do tipo de gente que decora nome de vitamina, enfim, princípios ativos. Eu passo longe disso. Eu odeio, sim, essas coisas de memorizar nomezinho de coisa. Aqui a pessoa, no mínimo, teria que saber, né, que essas vitaminas tinham propriedades antioxidantes. Isso dá pra pessoa estudar, né? Dá pra pessoa minimamente ali se inteirar disso, estudar vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, antioxidantes, né? Enfim, a vitamina A, o retinol, tem ali uma relação ali, né, com carotenoides, enfim. Isso aqui é tudo muito complicado, mas, enfim. Questão 28. O estudo da evolução celular é um dos mais fascinantes temas da citologia. Aqui ele vai falar sobre alguns filos de protozoários, né, filozomastigina, que produzem ATP a partir de uma outra estrutura que não a mitocôndria, né, que são os hidrogenossomos. Hidrogenossomo. Eu até não tinha certeza se podia chamar hidrogenossomo de uma organela, mas aparentemente pode. E é uma organela, então, né, que além das mitocôndrias, nesse grupo aqui de protozoários, eles não têm mitocôndrias, eles produzem ATP a partir desses hidrogenossomos. Então, assim, só pra pessoa botar isso aqui no repertório dela, né, e ter isso aqui como uma informação que pode eventualmente surgir numa questão eventualmente. Questão 29, ainda sobre metabolismo energético. Sobre o metabolismo mitocondrial, diz-se que 1. Nas cristas mitocondriais, a proteína ATP sintase, né, o nome aqui tá errado. Ou, enfim, realiza difusão facilitada de íons H+, participando diretamente da geração de ATP. Eu não vejo nenhum erro aqui imediatamente não, né, tirando o nome da enzima, ATP sintase e não sintetase. 2. Na fosforilação oxidativa, a síntese de ATP com parte de energia liberada nas reações, além da perda de energia sob forma de calor. Também não vejo nenhum erro, a princípio. 3. Antes da fosforilação oxidativa, ocorre na mitocôndria o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, né? No qual reações enzimáticas catalisadas geram 2 GTP, ok. 6 NADH, também tá ok. E 2 FADH2 para cada acetil. Aqui tem na minha opinião, tem um erro. Não é para cada acetil, seria para cada glicose, no caso, né? Cada glicose vai gerar 2 piruvatos e cada piruvato vai gerar ali
Um acetil-CoA, então, seria, para cada acetil, seria metade disso aqui. Para cada acetil, 1 GTP, 3 NADH, 2 FADH, né? E 4, quando o piruvato está sendo convertido em acetil no citosol. Não, na mitocôndria que isso acontece. Então, essa aqui também estaria errada. Eu acho que o gabarito colocou letra D, mas eu colocaria aqui letra A, porque eu não concordei com essa 3 aqui não. Então, eu colocaria letra A, diferente do que o gabarito colocou. Questão 30 vai falar sobre coloração da pelagem de gatos, especificamente as fêmeas, né? Qual a explicação correta para a ocorrência de 3 cores exclusivamente em gatas fêmeas? É o fato de que um dos genes, né, que vai determinar a cor dos pelos está num cromossomo sexual X. E apenas as gatas têm 2 cromossomos X, né? O gato macho vai ter XY. Então a gata ela tem a possibilidade de ter 3 alelos ali diferentes, determinando cores diferentes nos pelos. Portanto, a cor das pelagens dos gatos depende da ação de 2 pares de genes, sendo um deles ligado ao sexo, ao cromossomo X, né? E como as gatas têm 2 cromossomos X, embora um deles vai estar inativado em determinadas células, mas isso gera inclusive um sistema ali de mosaico de colorações, né? Aquelas colorações complexas, preto, amarelo, branco, cinza, né? Apenas gatas vão ter aquilo por conta desse sistema aqui do cromossomo X. Questão 31. A hemofilia, doença recessiva ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, possui curiosamente maior incidência no sexo masculino do que no feminino. Isso se deve ao fato de que o gene recessivo raro ligado ao X pode se manifestar em hemizigose no homem. O homem ele nunca pode ser homozigoto ou heterozigoto para nenhuma herança ligada ao X, porque ele só tem um cromossomo X. Portanto, ele pode no máximo ser considerado um hemizigoto para determinada característica. Se ele receber o alelo recessivo, né, o X recessivo, que determina a hemofilia, ele vai ter a doença, a hemofilia, e vai ser considerado ali um hemizigoto para essa característica. Questão 32. Suponha que uma mulher hemofílica, portanto ela é homozigota recessiva, né, ela tem 2X recessivos, tenha casado com um homem normal e ambos sejam normais heterozigotos para o albinismo. O albinismo ele tem diversas heranças, tem inclusive, se eu não me engano, uma herança, ou duas heranças ligadas ao X para o albinismo, mas eu não vou entrar nisso porque eu não entendo muito disso. Eu só tô dizendo assim, eu li por alto que existe também herança ligada ao X pro albinismo, mas quando ele coloca que ambos são normais heterozigotos para o albinismo, o homem não poderia ser heterozigoto para uma característica ligada ao X. Portanto, a gente teria que inferir que esse albinismo que eles estão falando aqui é o albinismo tradicional ali, autossômico. Então é uma herança ligada ao X, que é a hemofilia, e uma herança autossômica, que é o albinismo. Qual a probabilidade de eles terem uma filha mulher, né, normal, para a hemofilia e para a cor da pele? Normal para a hemofilia e normal para a cor da pele. Eu resolvi essa questão da seguinte maneira: eu fiz o cruzamento para a hemofilia, coloquei ali, né, a mulher homozigota recessiva, o homem tendo o alelo dominante, né, o X dominante, ele não tem hemofilia, portanto ele é normal. Eles teriam 100% de chance de ter uma filha normal. Repara que todas as filhas mulheres, né, desse cruzamento seriam normais. Elas seriam portadoras do alelo, mas não expressariam a doença porque estariam em heterozigose, né, tem uma cópia dominante ali. Essa relação de dominância entre os cromossomos X ela é uma coisa que está em discussão, mas a gente assume que existe, né, esse padrão de dominância. Portanto, essas filhas aqui normais seriam 100% normais. Para o albinismo, considerando uma herança autossômica, a gente teria que fazer, primeiro, a probabilidade de nascer uma mulher, que é de 1 meio, né? Vezes a probabilidade de ter fenótipo normal, que seria de 3 em 4. Então, 1 meio vezes 3 quartos daria 3 oitavos. Num último momento, eu multiplicaria a probabilidade de ser normal para a hemofilia e de ser normal para o albinismo. 1 vezes 3 oitavos daria 3 oitavos ou 37,5%. Aparentemente, essa resposta aqui, né, a prova lá não tinha nenhuma dessas alternativas, vamos ver lá. E para piorar, o gabarito colocou que era a letra A, 100%. Então, assim, na minha opinião, essa questão aqui deveria ter sido anulada, ou eu cometi um erro muito grave na resolução dela, e não tô entendendo esse erro que eu cometi. Eu acho que o que eu fiz não tá errado. Eu acho que a questão, o gabarito, né, está errado. Então, assim, fica aí, né, a critério de vocês. Se alguém de vocês aí conseguir resolver de uma outra maneira, coloca nos comentários aí. Bom, questão 33 vai falar sobre heranças ainda, né? E aqui a gente vai estar considerando aqui 5 pares de genes, né? Alelos, não alelos, ou seja, pares de genes mesmo, né? Com segregação independente um do outro. No cruzamento de dois indivíduos heterozigotos para os 5 pares de genes, qual foi a proporção encontrada pelo professor, né? A questão que falou, né? Juntar o professor Armando, enfim, para o genótipo que teria, dessa prole, né? Que teria o genótipo igual ao parental. Então, cruzamento entre dois heterozigotos para 5 pares de genes, qual a proporção da prole teria o genótipo igual ao do parental? Fazer o cruzamento entre 5 pares de genes, um cruzamento entre heterozigotos, né, para 5 pares de genes é uma tarefa muito trabalhosa e cansativa. Então eu vou trapacear, eu vou usar aqui uma calculadora de Punnett, né? Eu vou colocar aqui para, vamos começar com um traço ali, né, com dominância completa, genótipo. A gente vai chamar aqui esse traço de GNA, né? Repara que 2 em 4, né?
vão ter, vou até mostrar a frequência aqui, ó, 2 a cada 4, né, vai ter o genótipo igual ao parental. Certo, agora vamos então aumentar para 5 pares de genes, né, que por coincidência é o máximo que essa calculadora aqui faz mesmo. Repara que o quadro ficou enorme, né, são 1024 possibilidades. A gente tem que considerar aqui dominância, né, isso vai ser mais importante para a questão lá do fenótipo do que do genótipo, mas enfim, todos eles apresentam dominância completa. E qual seria então a frequência da prole com genótipo, no caso, heterozigoto, né, como dos pais? 32 a cada 1024, né, dessa prole teriam o genótipo igual ao dos pais. Então 32 sobre 1024. Como vocês podem ver, isso exige atenção, né? Não tem 32 sobre 1024 aqui, por quê? Porque a pessoa teria que simplificar aquela fração, né? 32 sobre 1024 você simplifica por 32, 32 dividido por 32 dá 1, 1024 dividido por 32 dá 32, portanto, 1 sobre 32. Questão 34. No cruzamento acima, questão 23, tá vendo? Não teve revisão nas questões, tudo errado. A questão acima era 33. Qual seria a proporção de indivíduos da prole com fenótipo igual ao parental? Então aqui agora a gente está falando de fenótipo. Eu vou voltar na minha calculadora aqui. Vou colocar link para isso tudo aqui na descrição. Ao invés de genótipo, agora eu quero ver o fenótipo. Ela muda aqui, né, as relações. Frequência. Fenótipo, né, da prole, 243 indivíduos, né, nessa prole, a cada 1024. Então, 243 sobre 1024 teriam o fenótipo igual ao parental. Essa relação aqui é interessante da pessoa pegar, né, essa sacada aqui, ó. Para um gene, 3 sobre 4, fenotipicamente falando, tá? Fenótipo. 3 de 4 vão ter um gene, vão ter, né, o fenótipo ali igual ao parental, porque ali a gente tem relação de dominância, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso. Relação de dominância, fenótipo, genótipo, né? Para dois genes, 9 sobre 16. Lembra daquele 9 para 3 para 3 para 1? Então, 9 vão ter o fenótipo igual dos pais. Para 3 genes, 27 sobre 64. Para 4 genes, 81 sobre 256. Para 5 genes, 243 sobre 1024. Repara como é que a coisa vai sendo sempre multiplicada por 4 embaixo e por 3 em cima. Não tinha nenhuma alternativa 243 sobre 1024. O gabarito deu a letra B como correta, 252 sobre 1024. Eu assumo isso aqui como sendo um erro da prova, né? Eu usei a calculadora, portanto a minha resposta está correta. E a prova teve algum erro aqui, alguma coisa, ou alguma coisa que eu não estou conseguindo, né, visualizar aqui. Questão 35. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Uma população de 100 mil indivíduos, onde as frequências de determinados alelos ali, o alelo IA. Isso aqui é sobre sistema ABO, né, tipos sanguíneos. O alelo IA e o alelo IB têm frequência respectivamente de 0,2, então IA 0,2, e o alelo B, né, IB, 0,5. A partir desses dados, podemos deduzir que o número de indivíduos pertencentes ao grupo sanguíneo A, heterozigoto na população, seria de... Então, só, sistema BO, a gente vai ter 3 alelos aqui em jogo, né? O alelo A, o alelo B e o alelo I, que vai determinar em homas iguais o tipo sanguíneo O, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração para resolver isso aqui. E para resolver questões de equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente precisa recorrer também àquele binômio de Newton, né? Aquele P2, 2PQ, Q2. Só que no caso aqui, sistema BO é uma polialelia, né? A gente vai ter 3 alelos, então a gente vai ter que dar uma adaptada nele. Isso aqui parece complicado, né? Mas a pessoa treinando, praticando, fazendo esse tipo de questão, a pessoa pega a lógica dela e, enfim, eventualmente a pessoa, né, consegue resolver facilmente, inclusive. Olha só, a frequência do alelo IA, 0,2, eu vou chamar de P. Frequência do alelo B, 0,5, vou chamar de Q. Frequência do alelo I, vou chamar de R, 0,3. Por que 0,3? Aí, pra gente saber, né, por eliminação, né, já que a gente sabe de A e de B, mas não sabia de I seria 1, que é o total, menos A mais B, né? Então, 1 menos 0,7, dá 0,3. Eu fiz, né, eliminando os outros, cheguei a resposta do terceiro. P2, aqui vem o binômio de Newton, né, aquela coisa lá enjoadinha, né? Mas eu falei que a gente vai ter que dar uma adaptada, porque aqui são 3, não vai ser só P e Q, vai ser PQ e R. Então, P ao quadrado mais 2PQ mais 2PR, o R aqui, ó, mais Q ao quadrado mais 2QR mais R ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é o equilíbrio de Hardy-Weinberg para essa população aqui no sistema BO. O que é P ao quadrado? É a frequência do alelo P, né, do alelo IA, ao quadrado, 0,2 ao quadrado, que dá 0,04. E eu fiz a mesma coisa para todos os outros. O que é 2PQ? 2 vezes P vezes Q. Então, 2, né, vezes P, 0,2 vezes 0,5, que dá 0,2. Mas aí fui repetindo isso, né, para todos os outros, que é ao quadrado, 0,5 ao quadrado, né, R ao quadrado, 0,3 ao quadrado, e etc. Soma isso tudo, no final daria 1. Na população, o tipo sanguíneo A heterozigoto, ele vai ter o genótipo IA-I, é um A heterozigoto, que é o 2PR da equação. Então é isso aqui, ó. O 2PR da equação deu 0,12, né? Logo, 0,12 vezes o total de indivíduos na população, que é de 100 mil, que dá 12 mil. Portanto, fazendo aquela continha lá, a gente chegou ao número de 12 mil indivíduos do tipo sanguíneo A heterozigoto nessa população.
Questões 36 e 37 vão falar sobre mudanças genéticas, né? Mutações. Ela coloca aqui também uma tirinha. É legal, né, ver a UBB utilizando tirinhas, né, recursos assim alternativos aos textos, né, porque texto muito longo acaba sempre ficando muito cansativo, colocando uma tirinha, né, colocando uma imagem assim, passa a mensagem, né, introduz o tema da questão e fica menos cansativo, fica mais divertido. Bom, questão 36, sobre, né, o tema das mutações e tudo mais. Sobre as mutações, pode-se afirmar que portadores de genes mutantes podem ser mais aptos do que os não mutantes. Isso pode acontecer, embora a via de regra seja que mutações, em geral, né, são deletérias. Elas geralmente mexem, né, em time que está ganhando, portanto, elas tendem, em geral, a trazer a, prejuízos e não necessariamente benefícios. Mas pode sim, um indivíduo que sofre uma mutação pode ter um benefício, né, uma vantagem em relação aos outros, e é assim que a seleção natural atua. Questão 37. Se um camundongo, se zigoto de camundongo, tá vendo aquilo que eu falo de muito texto mal redigido, muita coisa que não foi revisada? Se um zigoto de um camundongo tivesse sido inserido por transgenia, um novo gene mutante. É até difícil ler o que está escrito aqui. Se zigoto de camundongo tiver inserido por transgenia um novo gene mutante em um dos seus autossomos, a probabilidade de seu filho herdar essa mesmo gene seria. Bom, considerando um organismo diploide, né? Ele vai ter duas cópias de cada autossomo. ahn, Na formação dos gametas ele vai ali fazer uma meiose, né? E vai ter uma relação ali de um meio, né? De chance de um filho herdar aquele gene que foi introduzido ali, enfim, nesse camundongo. Bom, questões 38 e 39, seleção natural, tipos de seleção natural, seleção direcional, estabilizadora e disruptiva. A seleção natural direcional, ela seleciona em direção, né, a um caráter específico, a um genótipo específico, então em favor de um genótipo específico, né? Geralmente é homozigoto, isso é importante de dizer. Então a direcional ela atua em direção em favor de genótipos específicos homozigotos. A seleção estabilizadora ela atua em favor da heterozigose, então de genótipos heterozigotos, por isso ela é estabilizadora. E a seleção disruptiva ela atua também em favor de genótipos homozigotos, porém multidirecionalmente, né? Não direcionalmente em relação a um apenas, mas, enfim, dois, vários, né? Como, por exemplo, a gente tem o sistema ABO, né? Que são três alelos. Você pode ter ali diversos genótipos diferentes sendo selecionados, e como no caso que a gente tem ali o sistema BO, né? Temos aqui um caso de polialelia, e temos aqui quatro genótipos principais, né? Que foram selecionados e que funcionam super bem. Portanto, seria uma seleção disruptiva. Bom, questão 38. Marque a alternativa que contenha o tipo de seleção que permite maior chance de especiação simpátrica no mesmo território, bem como um exemplo desse tipo de especiação. A partir de uma população ancestral, você teria a maior chance de produzir eventos de especiação a partir da seleção disruptiva, né? E um exemplo que a gente poderia dar isso, que a questão trouxe pra gente, né? Que as alternativas trouxeram, seria, por exemplo, mecanismos de corte diferentes, né, entre aves que habitam o mesmo território. Isso é importante de dizer. Então, seleção disruptiva e os diferentes mecanismos de corte que atuam ali, né, na reprodutibilidade daqueles indivíduos, podendo levar a isolamento reprodutivo entre determinadas linhagens daquela população, levando à especiação. Questão 39. Em que situação se espera encontrar maior probabilidade de ocorrência de seleção disruptiva? Num ambiente que oferece maior chance, né, maior possibilidade de diferenças surgirem e serem selecionadas. Então, num ambiente heterogêneo, num ambiente com muitas possibilidades, muitos nichos potenciais, né? Um ambiente mosaico, né? Tá correto. Questões 40 e 41. Tem um texto aqui falando sobre células-tronco, né? Doação de células, enfim. Questão 40. Qual a vantagem da técnica utilizada sobre um transplante comum a partir de células obtidas de um banco de tecidos? Então, a técnica de doação de células-tronco, né, a partir de um transplante comum, ou seja, de uma pessoa doando células de si próprio para si próprio, né, em relação ali a uma célula que você obteve num banco, né, de tecidos. Se você doa células de si próprio para si próprio, você tem uma maior compatibilidade no glicocálice, né? Porque você vai ter ali uma semelhança, né, uma compatibilidade genética total, porque são suas próprias células que seu corpo vai reconhecer como sendo suas células. Muito daquela coisa que a gente vê de rejeição de órgãos, de tecidos transplantados, se dá por conta da incompatibilidade justamente nessa região aqui do glicocálice, né, entre células do doador e do receptor. Para quem nunca ouviu falar de glicocálice na vida, a gente tem aqui a membrana plasmática de uma célula, né, o citosol aqui embaixo, e acima da membrana plasmática, né, essa região aqui que tem relação com a membrana, né, tá fundamentada na membrana, a gente tem aqui uma série de glicolipídios, glicoproteínas, né, que atuam ali em comunicação entre células, né, entre células e também entre produtos, entre elementos que estejam, né, no ambiente extracelular, como, enfim, antígenos, né, diversos, neurotransmissores, eu vou colocar aqui hormônios, né, ela vai atuar ali naquele reconhecimento, comunicação da célula com o seu meio externo. Esse é o glicocálice, né, são essas
glicoproteínas, glicolipídios que ficam aqui na parte externa da membrana, atuando nesse sistema. Sobre células indiferenciadas, células-tronco, né? Assinale a alternativa que relaciona corretamente células indiferenciadas com o grupo de seres vivos em que aparecem. Questão 41. A gente teria aqui, né, algumas alternativas. Células meristemáticas, né, em vegetais, meristemas, são células indiferenciadas. Amebócitos em esponjas, né, poríferos, são células também que têm ali toda uma versatilidade de funções, portanto elas atuam como células indiferenciadas. Células mesenquimais planárias também têm ali funções, né, semelhantes ali a células tronco. Lembrando que planárias são aqueles bichinhos, né, que se a gente cortar eles no meio, eles brotam, né, eles regeneram, né, as duas metades e você forma dois indivíduos cortando ele no meio. Claro que, né, isso não é maldade com o animal, é uma experiência que você faz, né, pra testar essa coisa da indiferenciação das células. Ela é capaz de regenerar todo o corpo dela a partir de uma região que você corta. Então, se você cortar um pedacinho ali do rabo, ela regenera um corpo inteiro a partir daquele rabinho que você cortou. Já que eu falei de planárias, eu me senti na obrigação de mostrar o que é uma planária, né, porque talvez alguém não saiba. É um verme platyhelminth, né? Plateuminto, do filo Turbellaria. E tá aqui, ó. É esse bichinho aqui, se você cortar ele no meio, ela regenera depois de algum tempo, né? 2 semanas ali. Enfim. Ela regenera todo o corpo dela. Questão 42, mais uma tirinha. Uma ninhada de gatos, eles vão ter a mesma mãe, porém eles podem ser filhos de pais diferentes, né? Outros animais também, né? Obviamente, inclusive o ser humano. Bom, a respeito dos gêmeos supracitados, podemos afirmar que eles devem apresentar diferentes placentas e bolsas amnióticas, né? Tudo individual ali, eles não são gêmeos monozigóticos, são gêmeos que tem ali, cada um deles vai ter sua própria estrutura, né, para se desenvolver o embrião, né? São resultados de eventos de fertilização, de fecundação distintos, portanto vão ter ali placenta, bolsa amniótica, tudo separadinho. Para as questões 43 e 44, tem aqui uma tirinha, né, de Deus criando o camelo, né? Ele estava desenhando um animal e aí soluçou e criou as corcovas do camelo. Bom, essa questão 43 era uma questão assim sobre a origem da vida, sobre terra primitiva, é um tema bem específico, mas ela fala sobre fontes termais, né? Portanto, indicando uma relação ali com quimiossíntese. E, enfim, sobre essa hipótese para a origem da vida, envolvendo quimiossíntese, né, que está implícito ali no texto, pode-se dizer que a presença de sulfeto de hidrogênio, H2S, na atmosfera primitiva apoiaria essa hipótese da origem da vida ali com seres vivos, né, quimiosintetizantes. Basicamente é sobre isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma fonte termal, né, no fundo dos oceanos. E temos aqui organismos vivos que podem fazer quimiossíntese a partir do sulfeto de hidrogênio que sai ali, né, que é injetado por essas fontes hidrotermais. A fórmula é a seguinte: dióxido de carbono mais água igual mais sulfeto de hidrogênio igual a açúcar, né, portanto, alimento, né? E compostos ali sulfurados que são rejeitos, né, desse processo. Portanto, o sulfeto de hidrogênio sendo um reagente nessa reação aqui de quimiossíntese para produzir açúcar. Portanto, a presença do sulfeto de hidrogênio, embora não comprove, apoia essa hipótese. Questão 44, sobre as corcovas dos camelos, né, tem uma afirmação aqui incorreta, que seria que não se pode afirmar que há um grande volume de água estocado nessas corcovas do camelo. As corcovas do camelo não servem para armazenar água como o senso comum, muitas vezes, né, as pessoas acham que é. Elas são uma reserva, na verdade, de gordura, de lipídios, que o camelo pode utilizar ali, inclusive para fazer água, né, água endógena, mas aí é um processo bioquímico complexo. Mas elas não armazenam água líquida, não é um reservatório de água líquida. É um reservatório de lipídios, de gordura, para ele poder, de repente, recorrer, né, a essa gordura em caso de déficit nutricional. Questões 45 e 46 tem um texto aqui sobre experimentos, né, para devolver visão a ratos cegos. Bom, e vai falar aqui sobre sistema nervoso, né, sobre células nervosas, neurônios. Bom, questão 45, o crescimento dos neurônios, o estabelecimento de sinapses, enfim, sobre neurônios, né, sobre sistema nervoso de uma maneira geral. E até mesmo sua divisão celular podem ser guiados por células que têm se mostrado como grandes diferenciais nos aspectos cognitivos entre os seres humanos. Aí fala sobre Einstein, né, que Einstein tinha menos neurônios, né, do que a média, mas tinha mais desse tipo celular. Que células são essas então? São as células gliais. São células que durante algum tempo a neurociência não deu a devida importância para elas, né? E ao longo do tempo elas foram se mostrando cada vez mais e mais importantes em todo o funcionamento ali, né, das células nervosas, os neurônios. Elas atuam ali como apoio, né, fundamental, mas muito mais como apoio. Elas são efetivamente células que atuam em processos importantes. Então a gente tem os astrócitos, né, os oligodendrócitos, que atuam ali tanto estruturalmente como também fisiologicamente, né, na questão ali dos neurotransmissores, das sinapses, etc. Questão 46 é uma questão boba, mas que testa um pouco do quão por dentro, do quão a pessoa tem estudado, né, fisiologia, porque é um tema, né, pequeno ali, mas que tá dentro, né. A eliminação de aminoácidos pela urina pode ser comparada à seguinte, teria uma crase aqui também, né, à seguinte atividade renal, eliminação de glicose no diabético. Então a pessoa que tem diabetes mellitus, né, ela tende a eliminar glicose, excesso de glicose pela urina, inclusive deixando a urina adocicada, né, que é um dos sinais ali da diabetes.
Questões 47 e 49 vai ter um texto aqui também, né? Entenda como dados da biologia molecular estão mudando o que sabemos sobre a evolução da vida. Um quadro super bonito aqui, super colorido, né? Um estilo meio Van Gogh, assim. O azul, né? O marrom. Um ambiente marinho, né? Um ambiente com uma fauna ali marinha, etc. Alguns componentes da fauna marinha, os tunicados, alguns outros ali, né? Enfim. Aí tem um textinho, bom, 47. Os cefalocordados foram bastante utilizados por biólogos no estudo da embriologia comparada entre cordados, né? Uma característica que não é compartilhada entre cefalocordados e todos os vertebrados. Ambos são cordados, né, mas os vertebrados pertencem ali ao grupo, né, que tem vértebras. Então, uma característica que não seria comum entre cefalocordados e vertebrados seria a coluna vertebral. Todas as outras são características comuns entre cordados: fendas branquiais, notocorda, celoma, deuterostomia, né? Enfim, é uma questão até interessante para a pessoa estudar cordados e saber que a coluna vertebral é específica de vertebrados. Questão 48. Etapas do desenvolvimento embrionário do anfíoxo. Ele é semelhante, né, porque ele também é um cordado, então ovo, mórula, blástula, gástrula, neurula. A pessoa decora isso aqui, né, memoriza isso aqui. Ó, não tem jeito, tem que memorizar isso aqui. O ovo, o zigoto, né, mórula, algumas divisões celulares a mais, né, eventualmente a blástula, muitas mais divisões celulares, tem muito mais células aqui, e são células tronco indiferenciadas, né, totalmente indiferenciadas, são células tronco verdadeiras, na blástula. Depois vem uma gástrula, né? Aqui as células já começam a se comprometer com alguma linhagem, né? Então aqui a gente já tem a ectoderme, a mesoderme, né? Tem um arquentroque formado. E depois vem a neurula, né? Onde já tem muito mais. Já tem ectoderme, já tem endoderme, já tem mesoderme, já tem ali um tubo nervoso, já tem notocorda. Enfim, aqui já está bem mais complexo. E depois disso vem a organogênese e continua o desenvolvimento embrionário, né? Essa sequência aqui a pessoa tem que decorar mesmo. Zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula. Então, questão 49, ainda sobre biossegurança também, né, um tema bem recorrente nessa prova. Bom, marque a alternativa que indique a fase do desenvolvimento embrionário que permitiria a obtenção de uma maior quantidade de células-tronco verdadeiras. Eu citei isso quando eu estava citando ali o slide, né? Na blástula você tem mais células do que na mórula e são células-tronco verdadeiras. Depois disso, né, quando você chega lá na gástrula, você já tem ali diferenciação, né, em linhagens como ectoderme, endoderme, etc. Reta final, questões 50 a 51. Há um texto aqui bem longo, até injeção de um gene no cérebro de um roedor adulto, tornando-o monógamo. Eu achei esse texto bem difícil de ler porque parece que ele foi colado assim aos blocos e ficou uma coisa meio truncada. Mas basicamente ele vai citar aqui um hormônio, que é a vasopressina. Deixa eu ver se eu acho onde ela tá. Aqui, ó, em algum momento ele fala sobre vasopressina, né, que é liberada em quantidades semelhantes nas duas espécies durante... Enfim, vai fazer aqui uma relação, né, entre esse hormônio, relações ali de reprodução entre essas espécies. Bom, questão 50. O hormônio citado, a vasopressina, o hormônio antidiurético, no texto, curiosamente, é inibido pela ingestão excessiva de álcool. Sim, o álcool inibe o ADH, o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, gerando como consequência já comprovada o aumento do volume urinário, porque o ADH, o hormônio antidiurético, é o que controla a quantidade de urina produzida, né? Ele atua ali na reabsorção de água. Com a inibição do ADH, ou vasopressina, você vai ter ali uma maior eliminação de água pela urina. Então você vai ter um aumento do volume urinário. Por isso que quem bebe muito acaba urinando muito também, né? Muito álcool, tô dizendo. Ah, questão 51. Qual o principal local de produção da vasopressina, o hormônio antidiurético, em nosso organismo? No hipotálamo. Isso aqui não tem jeito, a pessoa tem que decorar mesmo, tem que, né, tem que ir lá no textinho, lá no livro e decorar, porque é assim que se estuda isso. Questão 52 falou sobre um experimento ali, né, uma dosagem de hormônios no sangue de um paciente portador de bócio endêmico, caracterizada pela deficiência alimentar de iodo. Então, deficiência de iodo, a gente pode pensar aqui em deficiência também na produção dos hormônios tireoidianos, certo? E tem aqui um gráfico, né, com a relação aqui desses hormônios e as concentrações deles num determinado momento. Pode-se afirmar que os hormônios identificados como Q e S são, respectivamente, então, nesse paciente com bócio endêmico, com baixa produção de hormônios tireoidianos, porque tem deficiência de iodo, né? Esse hormônio que aqui, eu já chutaria que ele é um hormônio tireoidiano. T4, T3 ou T4, né? E esse hormônio S poderia ser, logicamente pensando assim, né? Já que ele está em alta concentração, poderia ser um dos hormônios reguladores da produção de hormônios tireoidianos, porque se tem baixa concentração de hormônios tireoidianos, você vai ter uma alta concentração, naturalmente você teria, né, um aumento da concentração dos hormônios que ativam a produção dos hormônios tireoidianos. Então a gente poderia dizer que o que seria a tiroxina, o T4, e o S poderia ser o hormônio tireotrófico, que é produzido lá também, né, para regular, para justamente levar, né, estimular a produção do TSH, que depois vai também ser utilizado ali para ativar a produção do T3 e do T4. O T4 é a forma inativa do hormônio tiroidiano, né, e o T3 é a forma ativa. Enfim, tudo isso aqui a pessoa tem que estudar, tem que ler. Eu vou colocar um link, né, um texto sobre isso na descrição, que infelizmente não dá para aprofundar muito aqui.
Questão 53, a manutenção da homeostase. Questão aqui de feedback, né, positivo e negativo, né, a retroalimentação. Marque a alternativa abaixo que não contenha feedback negativo. Então, uma alternativa que fale sobre o feedback positivo. Bom, contrações uterinas, né, no parto, quanto maiores as contrações, maior a liberação de ocitocina e mais o útero se contrai. Então, as contrações uterinas, enfim, levam, né, a uma maior liberação de ocitocina que leva ao aumento, né, das contrações uterinas. Isso aqui é um exemplo de feedback positivo. Eu, na verdade, só me lembro de 2 exemplos de feedback positivo, que é esse aqui, das contrações uterinas, e da ejeção de leite, né, durante a amamentação ali, o estímulo, né, da sucção no mamilo leva à produção, a mais estímulo, né, de ejeção do leite na amamentação. Deve ter alguns outros, mas eu não estou lembrando agora, mas é porque realmente assim, é mais comum os exemplos de feedback negativo, no caso aqui A, B, C, A, B, D e C, A, B, D e E, são exemplos de feedback negativo. É legal da pessoa estudar através dessas questões aqui. Questão 54, essa questão aqui eu achei ela obscura, eu não consegui entender realmente, assim, objetivamente do que ela tá falando. Ela fala sobre dieta do tipo sanguíneo, ou seja, a pessoa, através do tipo sanguíneo dela, ela montaria, né, uma dieta própria, apropriada para aquele tipo sanguíneo. Então, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, teriam que comer alimentos diferentes para ter um melhor aproveitamento metabólico, fisiológico, enfim. E a questão diz que essa dieta, embora, né, tenha muitos adeptos, ela é uma dieta que não tem comprovação científica, é bom deixar bem claro, né? Mas ela fere um princípio biológico fundamental. Qual seria esse princípio biológico que ela está ferindo? E a questão diz que é a segunda lei de Mendel. Eu quebrei muito a cabeça tentando entender aqui como que isso aqui tem, né, alguma relação com a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é sobre a segregação independente, né, de diferentes fatores, né, diferentes genes. Hoje em dia a gente sabe disso, né? Os genes vão ter seus alelos e diferentes genes vão se segregar na formação dos gametas de forma independente. Os tipos sanguíneos são determinados ali por diferentes alelos, montando genótipos, né? Como, por exemplo, o tipo sanguíneo A pode ser A homozigoto ou heterozigoto, o tipo B pode ser B homozigoto ou heterozigoto, o tipo AB é um tipo codominante, certo? E o tipo O é o homozigoto recessivo. Eu fiquei muito tempo tentando fazer uma relação entre isso e essa questão da dieta do tipo sanguíneo com a segunda lei de Mendel e a minha cabeça deu um nó, eu não consegui avançar muito nisso. Se alguém entendeu essa questão aqui através de alguma interpretação, né, algum comentário que veio em outro lugar, coloca nos comentários aí porque até eu estou interessado em saber como que a gente entende isso aqui. Questão 55 falou sobre o processo digestivo, especificamente sobre mastigação, né, deglutição e emulsificação. Ok, a principal vantagem desse processo mecânico, como por exemplo a mastigação, né, seria então aumentar a superfície relativa do alimento. Você pega um alimento, né, sólido, muitas das vezes, e ao mastigar você destrói ele, você transforma ele, né, numa massa, numa pasta que vai ocupar uma massa, uma superfície relativa maior e, portanto, vai ter ali uma facilidade maior na digestão, no aproveitamento, na extração dos nutrientes daquele alimento. Questão 56, anatomia de aves. Então aqui a anatomia comparada, né? Fisiologia comparada em alguns momentos. É uma questão bem complexa, traz aqui um tema bem complexo. Falando sobre sacos aéreos. Enfim, das opções abaixo, qual a única que não representa uma característica funcional desses componentes, os sacos aéreos, né, das aves, no aparelho respiratório das aves? O problema aqui foi o seguinte, a letra E falou que os sacos aéreos dispensam a ocorrência de hematose, e isso não é verdade. Muito pelo contrário, nas aves ocorre uma dupla hematose. Eu vou mostrar aqui um slide. Então aqui, ó, mecânica da respiração em aves. Tudo que eu estou mostrando na tela, além da prova, eu vou colocar links na descrição para vocês poderem acessar. Na inspiração, há aumento do volume corporal, tanto torácico quanto abdominal, o que diminui a pressão nos sacos aéreos em relação à da atmosfera. E o gás desloca-se através dos pulmões, então eles passam pelos pulmões, né? Portanto, rola uma hematose e seguem em direção aos sacos aéreos. Na expiração, há diminuição do volume corporal e aumento da pressão do saco, e o gás é forçado a sair dos sacos aéreos, né, passando novamente pelos pulmões, portanto rola ali uma segunda hematose. A hematose é a troca de gases, né, do ar atmosférico, do ar inspirado, com os alvéolos ali nos pulmões. Claro que nas aves vai ter aqui alguns detalhes, né, anatômicos distintos, a própria presença dos sacos aéreos é uma diferença fundamental, mas basicamente assim, o caminho, né, do ar passando necessariamente pelos pulmões, né, pelos brônquios, pelos parabrônquios, e seguindo em direção aos sacos aéreos, e depois quando eles voltam na expiração, eles passam de novo pelo sistema de parabrônquios ali, portanto rola uma segunda hematose. Questão 57 é uma questão aqui também de desenvolvimento embrionário, embriologia, super específica. Bom, 3 componentes aqui, né? Sistema circulatório, um plano básico, né, entre os vertebrados, e temos 3 componentes principais, uma aorta ventral, uma aorta dorsal e uma série de 6 pares de arcos aórticos, um para cada arco visceral ligando a aorta ventral com a dorsal. Bom, dependendo do grupo de vertebrados, né,
se são branqueados ou pulmonados, ocorrem modificações significativas nesse plano básico. Aquilo ali é um plano básico, né, comum aos vertebrados, durante o desenvolvimento, sob a forma de regressão, de elementos, diferenciação, etc. Considerando os 3 componentes básicos citados, qual deles são mais afetados no desenvolvimento de um vertebrado? Qual deles sofre mais, né, modificações, né, mais, enfim, mudanças durante o desenvolvimento entre os grupos de vertebrados? A resposta são os arcos aórticos, né? São a série, né, de 6 pares de arcos aórticos, que vão ter muitas diferenças ali entre os grupos, né? E também no próprio desenvolvimento embrionário dos grupos específicos. Eu consegui aqui uma apostilazinha, né, com imagem, mostrando, né, o plano geral aqui dos arcos aórticos dos vertebrados. Estou dando um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Então a gente tem aqui um padrão básico, né, que é comum ali, que seria, né, o plano basal dos vertebrados, dos arcos aórticos. E repara como é que ele muda, né, de grupos para grupos, né? Teleósteos, peixes ósseos, Urodela, algumas espécies de salamandras, né, de anfíbios, anuros, os sapos, pererecas rãs, um réptil generalizado, serpente, uma cobra, né, uma ave e um mamífero. Olha como é que, né, a partir de um plano básico, olha como é que eles se variam, né, ao longo dos grupos de vertebrados. Questão 58. Algumas mulheres apresentam a secreção excessiva de determinados hormônios que levam ao aparecimento de características sexuais secundárias tipicamente masculinas. É a virilização que fala, né? Como bigode e barba. As células responsáveis por esse desequilíbrio hormonal pertencem ao... Aqui a gente está pensando em testosterona, né? Que é o hormônio ali que é produzido ali também nas mulheres, mas em concentrações ali baixas. Uma mulher que começa a produzir muita testosterona vai desenvolver, né, características masculinas. Enfim, ela é produzida no córtex da adrenal, da suprarrenal. A testosterona é produzida principalmente nos testículos e nos ovários, tá? Mas como não tinha testículos e ovários aqui, o córtex da suprarrenal sim é um local de produção de testosterona e há alguns problemas, né, algumas mutações, alguns cânceres, tumores, né, no córtex da adrenal em mulheres, poderia levar a essa virilização, esse problema, né, do desenvolvimento dessas características. Portanto, o córtex da suprarrenal produzindo ali testosterona em excesso em alguns eventos ali de tumores, etc. A medula da suprarrenal vai estar envolvida mais com outros hormônios, como, por exemplo, adrenalina, né, noradrenalina, epinefrina, né? Enfim, isso aqui é uma questãozinha chatinha que a pessoa tem também que estudar. Questão 59, anticorpos. Isso aqui é o seguinte, pega uma tabela de anticorpos, IgA, IgG, IgE, IgD, pega essa tabela com as funções de cada um dos anticorpos e estuda aquilo, e memoriza aquilo. É a única forma de você aprender isso aqui. Enfim, é memorização mesmo, né? O anticorpo, a imunoglobulina, né, que tem ali uma ação, especificamente aqui nessa coisa das mucosas, ó, isso aqui é muito fácil da pessoa matar. É a IgA, né? Superfície de mucosas, isso aqui é IgA toda a vida. Então, assim, a pessoa pega isso aqui, né, pegando uma tabelinha e estudando anticorpos e suas funções. Questão 60, para terminar, né? Vai falar sobre gonadotrofina coriônica, um hormônio produzido ali, né? Bom, os altos níveis desse hormônio exercem um efeito de retroalimentação negativa, olha aqui o feedback negativo, ó, sobre a produção e secreção de hormônios hipotalâmicos e hipofisários. A secreção da gonadotrofina coriônica é realizada pelo blastocisto, tá? Os trofoblastos ali, né? Ou seja, é o próprio embrião que produz a gonadotrofina coriônica, né? A célula ali do blastocisto. E com isso terminamos aqui esse vídeo. Tivemos aqui muitas questões de genética, né? A bioquímica, fisiologia. Essa segunda fase, geralmente, ela é marcadamente uma questão, provas assim que marcam muito com biologia molecular, né? Então, genética, bioquímica, fisiologia, enfim, outros temas também, citologia, né? Enfim, isso aqui ajuda, né, de repente, alguém que esteja aí traçando uma estratégia para estudar, né, para as provas da UBB. A pessoa pode ficar por dentro aí dos temas mais recorrentes e etc. E no próximo vídeo nós vamos ver a prova da primeira fase da terceira edição da Olimpíada Brasileira de Biologia.